little bird sing, let it rock. Everybody let it rock. Ao canal Flog Rock, aqui quem fala é Pablo Sato e está começando mais um vídeo de biografia, dessa vez trazendo a biografia não de uma banda, mas apenas de um cara só, e não é qualquer cara não, viu? Vamos falar de Elvis Presley, considerado o rei do rock. E se você duvida sobre esse título que deram para ele, então eu recomendo muito você assistir esse vídeo. Bom, não estou acostumado a fazer biografias apenas de uma pessoa aqui no canal. O mais comum é referente a bandas, porém fiz a do Jimi Hendrix, no qual obtive um retorno muito grande e agradeço todos os comentários e curtidas referente àquele vídeo. Bom, nesse não será diferente e vale reforçar velhos avisos. O intuito da biografia do Flog Rock é resumir a história de artista ou banda com base nos lançamentos de discos. E durante essa timeline vamos relatar fatos importantes que aconteceram. Lembrando que esse vídeo não tem nada de profissional e de antemão já peço desculpas, pois minha pronúncia tanto em português e em inglês é uma bosta. Apesar que tenho uma opinião formada referente a isso, mas não vale destacar agora. Bom, acho que já falei demais, né? Então chega de enrolar, prepare o santo grau, fique tranks e vamos nessa! Elvis Aaron Presley, ou simplesmente Elvis Presley, filho de Glenn Love Smith e Vernon Elvis Presley, nasceu em 8 de janeiro de 1935 nos Estados Unidos, em Mississippi. Um fato curioso sobre o nascimento de Elvis é que ele tinha um irmão gêmeo que infelizmente morreu no parto. Seu nome seria Jesse Garon. Pouco tempo depois, o pai de Elvis foi preso, acusado de estelionato, voltando em meados de 1941. Na infância, Elvis era muito apegado à mãe e ela lhe dava uma ótima educação. Aprendeu a respeitar todas as classes e etnias, em uma época em que o racismo estava muito forte naquela época. Então os primeiros passos no mundo da música começou desde criança, através da música gospel, pela Igreja Assembleia de Deus. Elvis se impressionou com os pastores, no qual chamavam a atenção do público com seu carisma, mesmo sendo uma criança. Então, em meados de 1945, participou de um concurso de novos talentos da música na feira de Mississippi, tipo uma quermesse da cidade, sabe? Nessa competição ele conseguiu o segundo lugar, ganhando uma bagatela de $5 e passe livre para as atrações do parque. No caso, cantou a canção Old Ship do cantor Red Foley. Confira aí. Shep was right there, to the rescue he came. He jumped in and helped pull me out. The years spent along. Bom, pena que não temos registro do Elvis criança cantando essa música na época, porém, ele fez uma versão em 1956 com seu álbum auto-intitulado Just a boy and his dog. We were both full of fun. We grew up together. Quando Elvis tinha 13 anos, sua mãe comprou seu primeiro violão, que em outras fontes dizem que foi presente de aniversário de 11 anos, no qual Elvis queria uma espingarda, mas sua mãe achou melhor dar um violão. Uma escolha sábia, não acha? Elvis então começou a aprender a tocar o instrumento sozinho, em frente ao rádio, tentando tocar músicas de astros do country, como Roy Acuff e Ernest Tubb, ou de cantores negros do blues, como B.B. King. Ele é fã assumido, sabe? E isso foram basicamente a base de Elvis entre tocar country e blues, no qual ele misturou futuramente, e sem importar se o artista era negro ou branco. Vale deixar uma observação bem curiosa. Elvis tem o cabelo loiro natural e tingia de preto, pois sua mãe achava que ele ficava mais bonito, e Elvis seguiu os conselhos de sua mãe, né? Bom, em meados de 1948, a família de Elvis se mudou para Memphis,
devido à prisão de seu pai, acusado por estelionato. Foi nessa época que exigiu um amadurecimento rápido de Elvis, tendo que trabalhar desde cedo. Arrumou empregos de meio período, como lanterninha de cinema, por exemplo, e nas horas vagas a música era seu passatempo favorito. Dizem também que Elvis curtia o autor Tony Curtis e foi inspirado nele que fez o seu estilo e corte de cabelo, topete e costeleta. Claro, tirando sua vestimenta, que adotou o clássico couro, estilo no qual seria adotado por um estilo musical no qual Elvis foi o símbolo, que foi o rockabilly. Em 1953, Elvis então concluiu seus estudos e começou a trabalhar como motorista de caminhonete da companhia de eletricidade Crow, profissão que herdou de seu pai. Nessa época resolveu gravar um disco para presentear sua mãe, então procurou uma pequena gravadora, a Sun Records, e gravou um disco de demonstração, cópia única, como eu disse, apenas para presentear sua mãe, gravando 2 músicas. A million years it seems have gone by since we shared our dreams, but I'll hold you. Heartaches begin. Love is a thing you never. Em 1954, voltou para gravar um novo disco de demonstração, porém dessa vez o dono do estúdio, Sam Phillips, estava lá e viu em Elvis um grande potencial para ser um grande artista e resolveu apostar nele. Então, pouco tempo depois, ele contratou 2 músicos que já era do estúdio para tocar junto com Elvis, que seria Bill Black e Scott Murray. No começo, o trio não entrou em sintonia, até que em um dos intervalos do ensaio, Elvis tocou a música That's Alright sozinho no violão e viu que Bill e Scott estava acompanhando assim do nada e resolveram acompanhar Elvis tocando essa música. Aí sim a sintonia esperada concretizou. Foi então que resolveram gravar essa música e outra canção compilado em um single. That's alright, mama, just any way you do it, that's alright. Love Kentucky, just keep on shining. Shine on the one that's gonna let me blue. I say blue moon of Kentucky, keep on shining. Shine on the one that's gonna let me blue. Lembrando, Elvis era um grande intérprete, mas não um grande compositor. Ele regravou muitas músicas que, com sua incrível voz e performance, surpreendia a todos. E foi o que aconteceu na gravadora, junto com seus colegas de estúdio. Pouco tempo depois, a música That's Alright foi tocada na rádio e logo colocada pelo DJ Darren Phillips. E naquela mesma noite, Elvis foi entrevistado na rádio, devido a muitos pedidos para tocar a música, assinando um acordo com Scott Murray. O single vendeu muito, considerado um dos embriões que seria o rockabilly, a mistura de country com blues. Lembre-se, eu disse um dos embriões do estilo, não o único, ok? Enfim, a agenda do trio estava começando a lotar para fazer diversas apresentações, pois um cara branco com estilo próprio, tocando músicas de negros, que seria o blues, e misturando com country dos brancos, era novidade para muitos, e fora seu imenso carisma e atitude. Ah, atitude, a palavra que resume o rock. Em 2 de outubro de 1954, Elvis fez seu primeiro e único concerto no programa de rádio Grand Ole Opry, pois até então estava cantando em festivais onde dividia o palco com outros cantores. Após esse show, o coordenador de talentos do rádio sugeriu que Elvis voltasse a dirigir caminhões. Olha para vocês verem, né? E pensar que esse cara está com a língua presa e queimada até hoje, hein? Esse relato não abalou Elvis, pois as vendas e os pedidos das rádios diziam outra coisa. Talvez esse relato foi algo único, ou o cara queria se amostrar, ou não sabe apreciar a boa música. Enfim, Elvis e sua banda começou a fazer outras apresentações e o número de fãs só aumentava.
e a crítica e mídia rasgavam elogios. Elvis também começou a fazer performances de palco surpreendentes, dançava como nunca, movendo diversas vezes a pelvis, no qual ele foi apelidado de a pelvis do diabo. Em outubro de 1954, Elvis estreou em mais um programa de rádio, dessa vez no Louisiana. Foi contratado para fazer diversas apresentações nesse programa, conhecendo então o baterista DJ Fontana, que seguiria o Elvis praticamente a carreira inteira dele. Também Elvis conheceu o agenciador Bob Neal, mas o cara que ele conheceu que marcou a sua carreira foi o empresário Coronel Tom Piker. Alguns fãs do Elvis não gostam dele por diversas especulações, como a ida dele para o exército, que resultou em depressão da sua mãe e logo após a sua morte, e por não fazer shows fora dos Estados Unidos, no máximo foi o Canadá, pois do Canadá até os Estados Unidos é logo ali, né? O fato é, ele impulsionou a carreira de Elvis, pois até o momento ele era apenas sucesso na região onde morava, mas ainda não tinha estourado mesmo nos Estados Unidos. Elvis e sua banda viajaram para Nova York para participar de um concurso de talentos do Arthur Godfrey. Dessa vez era um programa de TV e não apenas as rádios, porém a sua participação foi rejeitada. Sim, para a grande mídia, Elvis era sinônimo de rebeldia. Naquela época, galera, você não tinha adolescência, ganhava responsabilidade logo cedo, não tinha tempos de curtição, badalação e por aí vai. É por isso que a frase de John Lennon faz sentido, que antes de Elvis não havia nada, ou seja, não havia juventude, não havia adolescência. Então, para a mídia, Elvis estava começando a cativar o pessoal ali da idade jovem, né, na idade de adolescente, que não se interessava por coisas de adultos. E Elvis foi categorizado como um cara rebelde, um cara com má influência. Então Elvis não se abalou com essa rejeição e dias depois apareceu em um outro programa de TV, só que regional, crescendo então a sua fama. Elvis fez diversas apresentações aos arredores de Nova York. Agora Elvis teve uma situação financeira melhor, ajudando seus pais a mudarem de casa para um bairro melhor em Memphis e fazendo seu pé de meia, como dizem meus avós. Enquanto isso, seu empresário Tom Piker estava negociando com grandes gravadoras para comprar seu contrato da Sun Records. O leilão foi concluído com a gravadora RCA, oferecendo a proposta mais alta por uma bagatela de $20 mil. Então, em 20 de novembro de 1955, o contrato de Elvis pertence agora à RCA, que tinha grandes planos para o nosso astro. Foi relançado os singles anteriores, então, em 1956, pela nova gravadora, foi lançado o single Heartbreak Hotel, no qual virou um hit na voz de Elvis Presley. Keep flowing from the desk clerks dressed in black. Well, they've been so long. Assim, Elvis foi convidado para um programa de TV que ia passar a nível nacional, o Stage Show. Sua apresentação foi memorável, com diversos telefonemas para a TV de jovens pedindo mais músicas e de conservadores dizendo que a apresentação era ofensiva e vulgar. Enfim, ali foi a semente do rock que desbrotou, digamos assim. Elvis estava à frente de seu tempo e com ele jovens que compraram a ideia e pais preocupados com o sex appeal do novo astro teen. Por fim, Elvis também despertou interesse de Hollywood, no caso da produtora Paramount, mas dessa vez
fez um teste para atuar no filme O Homem que Fazia Chover. Ele não passou no teste, mas despertou o interesse dos produtores para projetos futuros. Em 1956, Elvis lança seu primeiro álbum auto-intitulado, com sucessos que ele já canta nos shows como Blue Suede Shoes, do cantor Carl Perkins, porém, toda a música que Elvis faz versão é sucesso garantido e enche o bolso dos compositores de dinheiro. Fora também tem o sucesso de Little Richard, a música Tutti Frutti, um hino do rockabilly. Honey, lay off my shoes and no shoes. Step on my blue suede shoe. Oh, Rudy. Boom, got a gal. Tell me, baby, but how could another man take my place? Honey, 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 honey. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me sing a prayer for. Elvis dessa vez fez uma apresentação em TV a cores no Milton Berle Show pela NBC. Elvis era visto por 40 milhões de telespectadores e a onda do rockabilly estava no ar, mas a mídia já apelidava a música dançante de Elvis de rock and roll. Em um dos grandes shows de Elvis, ele fez uma homenagem para o seu falecido irmão gêmeo. Ladies and gentlemen, now I got a little surprise for you. Here for his very first public appearance, I'd like you to meet my twin brother, Melvin Presley. Melvin? Earl probably had no idea that Elvis had actually lost a twin brother, and Presley was anxious to please Mr. Television and never brought up the painful reality. Essa apresentação foi o que convenceu de vez os produtores da Paramount a oferecer um contrato para Elvis, e assim foi feito. Elvis assinou o contrato para 3 filmes, junto com a produtora, com um singelo salário inicial de $100 mil. Bom, o cara já era estrela da música e agora vai aproveitar a fama para ser uma estrela de Hollywood. Tom Parker agendou 4 apresentações em um hotel em Las Vegas, porém teve pouca aceitação, pois o público de Las Vegas era mais velho e esse público de meia idade não comprou a ideia do estilo rock and roll e fez pensar em mesclar o seu repertório. Elvis começou a fazer mais shows ainda e apresentações, ganhando altas críticas, chamando ele de obsceno e rebelde. Porém, o público jovem o adorava, principalmente as jovens mulheres. E assim nasce o primeiro artista teen. Sim, Elvis era considerado um artista teen. E cá entre nós, esse título perdeu a força atualmente, né? Elvis ditou a moda da metade da década de 50. Sua dança e seu estilo de vida com muitas mulheres. Rock. E claro, as jovens mulheres queriam seu corpo nu, né? Enfim, ele foi um grande impacto cultural, sua fama crescia como nunca. Ele quebrou as barreiras, digamos, dos mais conservadores. Em 2 de julho de 1956, Elvis gravou o single Hot Dog, junto com o grupo Jordanaires, sei lá se é assim que fala. Essa participação foi a pedido do próprio Elvis, o que deu You know what I want to say. Don't be cruel to a heart that's true. Why should I... Nessa época o esquema era só lançamento de singles. Assim que uma banda ou artista fazia 1 ou 2 músicas, já lançava e pronto. O conceito de álbum de 10 músicas ou 14 músicas ainda não era tão comum, e com o Elvis não foi diferente. O começo de sua carreira, os lançamentos eram por singles, e hoje são discos raros de se achar. Bom, continuando, nesse mesmo ano, Elvis começou a gravar o seu primeiro filme intitulado Love Me Tender. Em 26 de setembro de 1956, foi declarado o Dia de Elvis em Tupelo, Mississippi. Foi o dia que voltou para sua terra natal, fazendo um show inesquecível para os fãs e amigos.
lançando então a Elvis Mania, atingindo ao patamar de Frank Sinatra em termos de apelo ao público. Outro cara foda também que vocês têm que ter conhecimento. Em outubro de 1956, o segundo disco de Elvis é lançado. Nela consta a canção Old Ship, que ele cantou quando era criança, naquele concurso que tirou o segundo lugar, porém já mostrei o trecho no começo. Outro destaque é Love Me, entre outros. I'll be sad and blue, crying over you, dear only. He's somebody I would be. Have me some fun tonight. Well, long tall Sally shoes, build sweet shots, everything that else for your needs over. Yeah, baby. Oh, baby. Baby, when I'm feeling fine, I wanna rock it out. I wanna rip it out. I wanna shake it out. Gonna ball it up. I'm gonna rip it up. And a ball tonight. Well, I ready to rock and roll. Em novembro de 1956 foi lançado no cinema o filme Love Me Tender, lotando os cinemas da terra do Tio Sam. E a história é basicamente assim: Elvis tem um irmão que acabou de se apaixonar pela mina dele. Ocorre umas tretas e os dois acabam juntos. Assim como todos os filmes de Elvis, ele lançou single. Bom, a atuação de Elvis foi duramente criticada, porém a música foi tremendo sucesso. Me tender, love me long, take me. And I ain't blue, 'cause I could never be a poor. In this old building, there's a leak, yes, there's a leak, there's a leak. In this old building, feeling goes to my toes and all the lights go out, go out. Whenever I see those eyes of blue smiling up so shy, I'm in such a spin, I take a ride off and fly. Elvis e o estilo rock and roll estava perturbando os críticos. Motivo? Os jovens começaram a ser simplesmente jovens. A fase adulta deixaram para mais tarde. Acho que já falei isso, né? But this rock and roll rhythm has been the seed of trouble, and we want to keep trouble out of Jersey City. Rock and roll has got to go. Some radio stations even refuse to play rock and roll music. Playing rock and roll records. This week is record-breaking week here at KWK, and after this week, no more rock and roll will be played on the air. Elvis causava tanto escândalo com as jovens e a fúria dos mais velhos que nos programas de TV o cameraman filmava ele da cintura para cima para evitar de filmar o seu rebolado. Digamos assim que era sua marca registrada. Porém, essa estratégia da mídia não deu muito certo, pois o pessoal que assistiu Elvis na TV ficou curioso por que as mulheres na plateia gritavam tanto. Bom, a curiosidade foi tanta que os shows do Elvis lotaram mais ainda, tornando-se Elvis mais lendário ainda. Em meados de 1957, Elvis já tinha o seu império, comprando mansão e duplicando o valor de seus cachês para apresentações e shows. Em abril de 1957, Elvis lançou seu primeiro EP gospel. Esse lançamento foi controverso, pois em um programa de TV, Elvis cantou uma canção gospel contra a vontade do apresentador, resultando em uma repercussão enorme, e a gravadora aproveitou o embalo e lançou esse disco. Elvis lançou para homenagear sua mãe novamente. Baby cry or touch a leaf or see the sky, and then I know why I'd be
take my hand, precious Lord, lead me with arms wide open. He'll pardon you. Elvis já estava com seu segundo filme, Loving You, nos cinemas do Brasil, chamado de A Mulher que Eu Amo, e quando começou a passar na TV, foi mudado para Estranhos na Cidade. Eita Brasil! O filme estreou nas telonas em julho de 1957 e, como de sempre, se tem filme do Elvis, digamos que a trilha sonora do filme é válido como um álbum do rei do rock. You know that I'll always be loving you just. 'Cause lions ain't the kind you love enough to love. Your teddy bear, put a chain around my neck and leave me anywhere. You come home for good, hot dog. I'm gonna keep on knocking wood, baby. I can hardly wait. I'm gonna meet you at the gate, hot dog. I fell in love with you and then you went away. But so on and on, it will always be true love. Bom, o filme foi o menos criticado que o anterior, pois contava a história de um cantor de country que conseguiu sucesso muito rápido e teve problemas amorosos. Como o personagem era um músico, Elvis ficou mais à vontade atuando e também já não é mais um marinheiro de primeira viagem como ator de cinema. Ah, e tem mais, a trilha sonora, como sempre, conseguiu diversos elogios e vendagens. Em 17 de outubro de 1957 é estreado o novo filme de Elvis, Jailhouse Rock, ou O Prisioneiro do Rock. Teve ótimas críticas e o principal, a trilha sonora, concluiu de vez para o mundo que ele era o cara. You're everything I love. Your angel smile, your gin. You don't know any dance steps that I knew. No way. Oh yes, free. I wanna be free, like the bird in the tree. Wanna be free. Em novembro de 1957, aproveitando o sucesso de Jailhouse Rock, Elvis lança um álbum natalino para limpar também sua fama de rebelde, em uma época que ele estava sensibilizado, pois foi convocado para o serviço militar. Christmas Eve, met in thee tonight, for Christ is born of Mary, and gathered all above. Deep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Em março de 1958, é lançada uma coletânea com os maiores sucessos desde singles, trilhas sonoras e discos já lançados de Elvis Presley, um item indispensável para qualquer fã. O álbum ficou 50 semanas no topo da Billboard e era o primeiro de muitos volumes dessa série de coletânea. Também marcou sua ida para o exército. Quem aconselhou sua ida foi o seu empresário Tom Piker, no qual disse que seria bom para a imagem de Elvis. Elvis Presley, teen idol, movie star, and national sensation,
looked like any other sad sack in Uncle Sam's army. Antes de Elvis ir para o exército, ele gravou seu primeiro filme Balada Sangrenta, que com certeza Elvis sofreu o que diria hoje em dia bullying dos colegas recrutas do exército, pois o filme lançou quando ele já estava no exército, já estava em serviço, basicamente em agosto de 1958. Only made out flesh, blood and bone. But if you're gonna start a rumble, don't you try it all alone. Because I'm evil. Me gun, he starts to growl down in his throat. He bends a string and that's all she wrote. You know he's got the trombone hit him where the poor cat sat. Dixieland rock, Dixieland rock, Dixieland rock. Let your hands shake and do the Dixieland rock. Guide us, your motto is our creed. We will look back fondly at your ivy walls. O problema da ida de Elvis para o exército é que sua mãe adoeceu com medo dele morrer em uma guerra. Assim, ela foi hospitalizada em Memphis, indo a falecer em 14 de agosto de 1958, vítima de infarto aos 47 anos de idade. Elvis ficou muito abalado, pois já declarava que a única mulher que ele amava era sua mãe, e relatou que tudo que ele tinha se foi, no caso ela. Esse fato mudou a personalidade de Elvis para sempre. Elvis continuou servindo o exército até em março de 1960. Nesses 2 anos, chegou ao cargo de 3º sargento. Durante o tempo que ele estava servindo, ele não usou sua fortuna como artista, e sim seu salário de soldado. Bom, galera, eu vou parando por aqui porque o vídeo vai ficar muito grande se eu continuar a história. E outra, ficaria muito cansativo. A história de Elvis é muito complexa e tem que ser degustada devagar, com calma, pois se trata do rei do rock. Sei que muitos vão falar que Chuck Berry ou Little Richard, entre outros, são os verdadeiros reis, que eles também têm que ser creditados. Sim, eles têm que ser creditados com toda certeza, mas cara, Elvis é o rei do rock e ponto final. Eles podem ter outros títulos, até mesmo acima de rei, porém Elvis, como disse durante o vídeo, fez nascer um estilo de vida. Bom, desde já peço para você inscrever no canal para não perder as outras partes. Ainda tem muita coisa para contar do Elvis, então não se esqueça, paramos em 1960. E se você não é inscrito, inscreva-se para não perder as outras partes dessa biografia, ok? Enfim, compartilhe esse vídeo para espalhar a santa palavra do rock. Vocês não têm ideia do quanto de trabalho dá para fazer esses vídeos. E depois vocês reclamam por que a demora, né? Tá aí o motivo. Vídeos complexos como biografias requer muito trabalho e muito tempo. Aliás, tratando-se da majestade do rock. Bom, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou e tchau!